Olá para você que está vendo aqui esse vídeo, mais um vídeo sobre o semestre filtro, quem vai passar, quem vai rodar. Na verdade, o objetivo do vídeo é mostrar para vocês o que vocês podem esperar em termos de dificuldade, em termos de assuntos novos, assuntos difíceis, para vocês poderem alinhar as expectativas da preparação de vocês para isso e entender também a necessidade de se preparar antes. Tá? Esteja você estudando aí por conta própria, com o livro, com o material que você estiver estudando, a intenção desse vídeo é dar uma motivação para você pensar assim, nossa, eu preciso me preparar bastante para isso, para conseguir me destacar bem, para daí você, enfim, usar esse momento para potencializar aí os seus estudos, tá? Então, a gente tem toda uma análise de quem já passou por essas matérias na universidade, de quem conversa com pessoas de outras faculdades de medicina na Itália. Então, realmente a gente quer trazer aqui informações para ajudar vocês e para trazer insights, porque a gente vê bastante que as pessoas, em geral, não estão aí entendendo o que será esse semestre filtro e como ele acontecerá. E é importante se preparar para isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa programação. Então, no final, eu vou dar um comentário aqui sobre expectativas da nota de corte, porque a gente precisa passar por tudo aqui, tudo que está sendo comentado, para poder tecer os comentários de expectativas de nota de corte lá no final, tá? Então, a gente vai começar falando de assuntos que são cobrados no semestre filtro e que talvez você conheça eles já do ensino médio, mas você talvez não conheça ele do jeito que ele provavelmente será passado para você na universidade, porque o semestre filtro não é momento de revisão, não é momento de reaprender assuntos do ensino médio, é momento de aprender assuntos novos e aprofundados. E os professores vão dar isso aí como dado, vão dar os conteúdos de base do ensino médio italiano como assuntos já dados, e você vai ter que pegar a informação rápido ali, assimilar e aprender num outro nível muitas das coisas, e algumas matérias, na verdade, vai ser bem parecido com o ensino médio. Eu vou fazer alguns comentários no meio do vídeo. Bom, então a gente vai começar com exemplos aqui só de coisas diferentes, coisas novas, coisas aprofundadas. E eu vou começar com o que aqui? Acho que eu vou começar com biologia. Biologia, geralmente, quem quer entrar na medicina é uma matéria que ela está mais bem estudada. Enfim, vamos ver aqui algumas coisas diferentes que você pode ver. Por exemplo, ó, na hora que você estudar formação de vesículas, você pode ver coisas completamente novas, como a clatrina ali, que a gente vê como clathrin em inglês. Enfim, você pode ter que aprender aí todo o processo de formação de vesícula, o nome das proteínas envolvidas, o que acontece em cada estágio, e isso muito provavelmente são novidades para você, porque isso aqui jamais foi assunto de ensino médio. Outro assunto aqui é o ciclo celular, que a gente tem lá a fase G1, S, G2, a fase M, enfim, vocês sabem o que é o ciclo celular. Se vocês estão estudando biologia do ensino médio, vocês viram que tem o ciclo celular, que existe uma mudança de uma fase para outra, e enfim, existem checkpoints no ciclo celular, só que o que faz uma coisa, o que faz você passar de uma fase para outra? Qual molécula é expressa dentro da sua célula para sinalizar que passe de uma fase para outra, para fazer o checkpoint de uma parte para outra, para fazer, enfim, tudo o que acontece na fase da divisão, fibras do fuso, tudo mais? Como que é o nome dessas moléculas e o que elas fazem? Elas precisam de ATP, precisam de fosforilação? Então, tem todo um conteúdo novo a ser aprendido aqui na regulação do ciclo celular. Qual ciclina está elevada em qual etapa, quando que ela diminui de concentração dentro da célula? Esse gráfico que está sendo mostrado aqui. O que é o CDK? O que é o MCDK? Enfim, você tem aí vários assuntos novos aqui, provavelmente, para aprender. Esse aqui também é um assunto que ele está em uma foto resumindo várias aulas da universidade, que mostra a movimentação, o tráfego de vesículas dentro da célula, de qual compartimento que vai, para qual compartimento que vai. Enfim, cada flechinha aqui, vermelha, azul, verde, tem um significado, é um tipo de coisa acontecendo, e isso você vai estudar com certeza nas suas aulas de biologia celular. Aqui embaixo, a estrutura do DNA. Então a gente aprendeu a estrutura do DNA a nível de ensino médio, mas agora a gente tem que saber que a distância entre as duas fitas aqui, ó, de 2 nanômetros. O que mais que a gente precisa saber aqui de coisas diferentes? Só alguns exemplos que eu tô dando, que tem um sulco menor e um sulco maior, que são ali os lugares onde você vai poder ter uma atividade enzimática acontecendo na fita do DNA por conta da exposição das bases hidrogenadas. Enfim, esse 0,34 nanômetros aqui, uma distância que é importante saber também, que é a distância entre duas bases nitrogenadas, uma em cima da outra, ou seja, adjacentes. Outra coisa importante de saber é que essa fita de DNA é uma dupla fita que ela vai dando voltas em torno de si mesma, e a cada 10,4 ou aproximadamente 10 pares de bases nitrogenadas, você vai ter uma volta completa da fita em torno dela mesma. Então tudo isso aqui são novidades, e são novidades que são vistas aí no ensino superior da Itália. A gente gosta de trazer aqui sempre para vocês que na Itália a gente tem bastante cuidado com detalhes, a gente precisa memorizar detalhes, como esses números que eu falei aqui, são números que seriam plausíveis, caso essa matéria seja dada, de serem cobrados numa prova, tá? Enfim, a gente tem bastante coisa aqui, são só alguns poucos exemplos selecionados. De física, ó, física eu vou contar um segredo para vocês.
um grande percentual da matéria é no nível cobrado, no nível do ensino médio, tanto que exercícios acabam ficando muito parecidos. Claro que tem coisas diferentes, vou mostrar aqui algumas coisas diferentes para você. Aqui a gente tem que saber, ó, por exemplo, os regimes de escoamento, regime laminar, regime turbulento, pode ser que isso seja dado como conteúdo. Aqui tem uma equação, a lei de Poiseuille ali, desculpa, eu não sei pronunciar perfeitamente, que é para mostrar a vazão aí no escoamento de regime laminar, porque o sangue é um fluido que escoa no regime laminar, então é importante entender isso. Vai ter faculdade que vai ensinar até um número lá chamado de número de Reynolds, que é para avaliar se a velocidade do fluido está num regime de velocidade laminar ou turbulento. Você vai ter aí também a equação de Bernoulli, talvez você já tenha visto aí Bernoulli, essa equação no ensino médio, se você foi um pouco mais a fundo assim, talvez você tenha visto ela em algum momento, que é para você ver aí o princípio da conservação da energia dentro de escoamentos dentro de um tubo, dentro de alguma coisa, e você pode aplicar isso aí para o sangue também. Então, tudo isso aqui pode ser visto, claro, são poucos exemplos que eu estou mostrando aqui para o vídeo não ficar pesado, tá? E aqui na química tem bastante coisa também que pode aparecer, um pouco mais que na física, tá? E um pouco menos que na biologia, assim, digamos que de coisas diferentes que aparecem, porém sim aparecem e devem ser estudadas. A equação de Michaelis-Menten é um clássico do primeiro semestre de química na universidade, que é para você avaliar ali a reação enzimática, que você consegue calcular a velocidade da reação enzimática. Você tem também aí, ó, a estrutura de carboidratos, olhar para esses três aqui e dizer quem é a glicose, quem que é a D-glicose, na verdade, quem que é a D-manose, quem que é a D-galactose. Você vai poder ter a versão L desses carboidratos aqui. Então, a bioquímica, ela vai a fundo, ela vai mais pesado, muito diferente do ensino médio, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, aminoácidos, que você tem que saber a cadeia lateral dos aminoácidos, o que é uma alanina, o que é uma valina, o que é uma leucina, o que é uma isoleucina. Você tem que saber que eles são cadeias laterais não polares ou cadeias laterais ácidas. Enfim, você vai ter que entender bem de aminoácidos e, assim, eu já vi bastante gente colocar nos stories, gente que está aqui na Itália estudando medicina, colocar nos stories que está memorizando, que está desenhando várias vezes esses aminoácidos aqui para memorizar. Então isso pode ser sim cobrado no semestre filtro. Isso aqui é uma matéria clássica da bioquímica propedêutica. Aqui a gente também tem a forma cíclica dos carboidratos, que ela... enfim, você vai poder ter os carboidratos em duas formas, a forma cíclica, não cíclica. Existem outras formas ainda também, não vamos aprofundar a bioquímica aqui nesse vídeo. Aqui outra equação para descrever solução tampão, tá? A equação de Henderson-Hasselbalch. Um nome difícil aqui também. Enfim, isso tudo pode ser visto na química, tá? Então esses aqui são alguns exemplos que eu tô dando para vocês, porque para motivar vocês a querer estudar, a querer se preparar a fundo para isso. Não tô falando que vocês não querem se preparar, mas para ajudar vocês a ter uma motivação maior de entender que vocês terão conteúdos para serem cumpridos. E aí entra nesse momento um discurso de falar do conhecimento prévio das bases, que a gente martelou até agora com quem é nosso aluno, que é importante você ter feito a sua revisão das bases, você ter deixado a sua química do ensino médio, a sua física do ensino médio, a biologia do ensino médio o melhor possível. Se você não conseguiu, tudo bem, se prepara a partir desse momento com o que você tem, mas você talvez tenha que voltar nas bases em alguns momentos. Então o recado é importante entender que a gente precisa ter uma humildade para voltar nas bases quando for necessário, porque os conteúdos que estarão sendo entregues pelos professores, pelo semestre filtro, vão ser conteúdos aprofundados e eles, na maior parte das vezes, não vão pegar na mão do aluno para revisar lá das bases, lá da conversão de unidades, lá das potências de 10, que tem os prefixos lá de pico, nano, mega, giga, sabe? Então é importante entender que vai talvez ter que voltar nas bases para poder ver o aprofundado e fazer um loop. E o aprendizado é isso, o aprendizado é essa coisa bonita, tá, gente? Então será imprescindível o domínio das bases e para quem fizer o estudo antecipado, vai precisar levar as bases em consideração, mas mesmo assim talvez precise retornar para uma coisa ou outra. Principalmente a gente sabe que nas exatas é para todo mundo a parte mais difícil, né? Então nessa parte mais difícil das exatas vai ter que voltar aí e voltar. Enfim, faz parte fazer exercício, fazer revisão, aprofundar o assunto aqui, vai ser importante. Depois eu comento aqui em professores universitários um pouquinho dessa pegada de como as aulas costumam ser. Bom, como é provável que sejam divididas as matérias? Aqui só suposições, tá? Na biologia, no primeiro ano de faculdade, o principal seria biologia celular, molecular e genética. A gente já falou em outro vídeo que não dá para cobrir tudo com os 6 créditos que eles estão propondo. Alguma coisa vai ter que ser simplificada, alguma coisa vai ter que ser cortada, mas, enfim, não tem como cumprir as 3 juntas, tá? Talvez um pouquinho de uma, com um pouquinho da outra, com um pouquinho da outra, não sabemos como será feito, não sabemos se será um ensino médio 2.0 e aí depois... enfim, daí depois se ajusta dentro do segundo semestre em diante, não sabemos disso, porém estamos nos preparando aqui para o pior, para os conteúdos sendo cobrados da forma que eles são dados na universidade atualmente, tá?
Porque se o governo, enfim, está se propondo a fazer um semestre filtro para o primeiro semestre universitário, a gente presume que esse semestre filtro vai dar as disciplinas como elas eram dadas até então, tá? Química, a gente tem sempre química geral, química orgânica e a bioquímica propedêutica sendo dada nesse semestre de universidade no início do curso, tá? Então bastante química geral, com um pouco de química orgânica, e essa bioquímica propedêutica também, um pouco dela aí, que é essa parte da bioquímica básica, como aqueles exemplos que eu estava mostrando ali para vocês. Se você for ver bioquímica na universidade, aí tem a bioquímica metabólica, aí tem outros tipos de bioquímica que você vai ter depois que você tiver a propedêutica. Bom, física, nós temos a física geral, que é a maior parte dos 6 créditos, provavelmente será a maior parte deles, que é ensino médio 2.0, tá? É como se fosse realmente as matérias do ensino médio, com um leve aprofundamento em alguns lugares, conceito de derivada integral sendo mostrado para entender, mas não sendo cobrado talvez muito a fundo, conceitos de, enfim, cinemática, mecânica, estática, fluidos, enfim, aquela parte toda de transferência de calor, energia, trabalho, sabe essa parte da física que você vê no ensino médio? Vai ter bastante coisa, eu falei aqui só alguns dos exemplos. E aí sempre na física médica, sempre nessa física que eles chamam de física médica, eles colocam a física biomédica junto, que seria alguns dos exemplos que eu mostrei ali para vocês, entender o comportamento do sangue como fluido, entender como funciona às vezes um equipamento de raio-x, calcular o campo magnético, enfim, vocês têm aí uma leve aplicação da física dentro da área médica e geralmente essa parte aqui é bem enxugada, assim, são poucos créditos separados para essa parte aqui, olhando as grades de várias universidades. Bom, vamos falar um pouquinho, esse peso das exatas ele é muito importante, vou deixar ele por penúltimo, falar um pouquinho sobre a postura dos professores universitários. Então, como eu comentei, eles dão o assunto do ensino médio como já compreendido, às vezes eles vão revisar, por exemplo, ele vai revisar lá a conversão de unidades, ele vai mostrar um exemplo, fazendo conversão de unidades por regra de 3, um exemplo fazendo conversão de unidades daquele jeito lá que você coloca tudo, uma coisa multiplicada pela outra para cortar as unidades, ele deu isso e tchau. Muitas vezes nem lista de exercício os professores dão. Então claro, física ali costuma ter mais lista de exercício, biologia é um pouco mais raro ter lista de exercício. Química tem lista de exercício também geralmente, mas enfim, os professores vão dar os assuntos como já dados. E como se você já tivesse uma base, ele apenas apresenta ali para você o assunto como uma leve revisão. E isso pode ser cobrado na prova. Então, o que acaba acontecendo na universidade é que a aula é um momento de apresentação de assuntos. Assim, a gente recomenda sempre os alunos a tentar estudar o assunto da aula antes da aula. Claro que para isso teria que ter uma organização. O professor teria que informar os assuntos da aula antes da aula acontecer. A gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes, mas quando consegue ter essa organização, é bacana chegar com o assunto já estudado, para você aproveitar melhor aquela aula, porque senão é tudo muito corrido, tá? Enfim. E aí, gente, de novo, qual que é o objetivo desse vídeo? Não é aterrorizar ninguém, não é dizer que vai ser a coisa mais difícil do mundo, muito pelo contrário. Um semestre de 30 créditos está sendo feito em 18 créditos, então talvez dê um pouco mais de tempo, mas se você começar a se preparar antes, se você começar a estudar antes, você vai ter uma melhor assimilação dos conteúdos, porque naquele tempo ali de setembro até novembro vai ser corrido, tá? Então se você puder se antecipar, você não vai se arrepender disso. Esse é o principal objetivo do vídeo, mostrar para vocês que tem conteúdos novos a serem estudados. E esses conteúdos novos não são um bicho de 7 cabeças. Nós que estamos aqui já anos à frente na Universidade de Medicina, quanto milhares de pessoas que passaram por esse semestre já dentro da medicina, passaram por isso, sobreviveram, e assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas são matérias que tem que estudar, que tem que abstrair, e o objetivo é lembrar vocês que isso é um semestre universitário. Isso aqui não é uma revisão aprofundada do ensino médio, embora em alguns momentos ali eu comentei com vocês que possa ser, né? Na maior parte das vezes a gente tem que afrontar isso como se fossem novos assuntos. Tá? E vamos falar do peso das exatas. Isso aqui é uma análise que a gente fez, que a gente percebeu e que a gente acha que vai ter grande impacto, tá? E isso talvez tenha impacto em como você vai afrontar a tua distribuição de tempo nas matérias. Então olha lá, em 2024, então até então, o que a gente tinha de peso era 23 questões de biologia, e ali, exatas, a gente agrupou como química, física, matemática e lógica. Lembra lá do Accesso Programato, que teve no ano de 2024? Foi essa distribuição aqui de matérias. Então, 33 questões que deu para classificar como exatas, para 23 questões de biologia. Então essa proporção aqui foi uma proporção de 1,43 questões de exatas para cada questão de biologia. Então tinha mais questões de exatas do que de biologia. Agora no semestre filtro, com essa nova distribuição de provas que eles colocaram, essa proporção aumentou. Então agora a gente tem 2 questões de exatas para cada questão de biologia. Isso é um aumento de proporção de aproximadamente 40%. E o que isso significa? Isso significa que a proporção, ou seja, eu estou evitando falar a palavra peso aqui, porque não tem peso, o peso é igual entre as disciplinas, mas a proporção de exatas, ela aumentou esse ano na pontuação geral.
Então, para quem tem mais facilidade nas exatas, isso é uma notícia muito boa. Só que a gente sabe que, estatisticamente falando, o pessoal tem mais facilidade na biologia do que nas exatas. Então, se no seu caso você tiver um pouco de dificuldade aí com as exatas, a gente aconselha muito que você dedique uma energia boa para as exatas, para que as exatas sejam o seu ponto fortalecido quando for começar o semestre filtro, quando fizer o semestre filtro, e para que elas não te prejudiquem lá para frente, tá? Então, essa é a mensagem para mostrar com esses números aqui. Agora, a pergunta lá do início, expectativas da nota de corte. Bom, dentro do contexto italiano, cultural, de universidade, enfim, essa questão de notas, as pessoas buscam atingir a nota máxima, tá? Então a gente vê uma diferença grande do contexto cultural com o que é uma nota boa para uma pessoa que estuda na Itália versus para uma pessoa que estuda no Brasil, levando em conta um comportamento médio das pessoas. Então provavelmente as notas de corte sejam altas. O que é uma nota de corte alta? Não temos como dizer aqui no momento o que vai ser uma nota de corte, mas a gente já presume que as pessoas já estão estudando, já estão se preparando, estão correndo atrás desse tipo de informação. E tem outra questão. Nós, brasileiros, nós não temos o costume dentro da escola no Brasil de prevalecer a memorização. Olha o vestibular brasileiro. O vestibular brasileiro pega muito o aluno que tem o raciocínio crítico de interpretação de um texto, o raciocínio crítico de interpretação de um problema para resolver o problema. Agora, no contexto italiano, culturalmente falando, eles são muito mais preparados para memorizar coisas, tá? E essa prova provavelmente vai ser uma prova que vai cobrar muito a sua memorização dos conceitos e não a sua compreensão geral dos conceitos. Então é muito importante você ter isso aí em mente para vir preparado para tentar memorizar as coisas aí ao máximo, fazer o teu resumo, e para isso você antecipar o teu estudo vai ser uma maravilha, tá? O tempo para preparar ele é curto, levando em conta o tempo de semestre filtro. Se você começa a se preparar antes, você tem um tempo maior e você melhora aí o teu pace, né? Você consegue estudar menos assuntos por semana para conseguir estudar mais bem estudado esses assuntos ao longo dessas semanas. Então, por isso a gente coloca aqui que o estudo antecipado, ele com certeza vai ser imprescindível, tá? Então, de novo, o objetivo desse vídeo não é fazer terrorismo nenhum, o objetivo é mostrar dados para vocês entenderem que precisa se preparar porque teremos assuntos aprofundados, também para entender que você, no tempo de preparação que você tem que sentar, fazer o teu resumo, fazer os exercícios que você tiver para fazer, treinar para isso, para você conquistar a tua vaga, para você conquistar o teu sonho. E a gente fica muito feliz em ver pessoas correndo atrás disso, a gente gosta muito de poder trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês e contribuir, tá? Então quem tiver qualquer dúvida em relação ao que foi comentado, faz um comentário aqui no vídeo, a gente vai responder tranquilamente, e a gente deseja boa sorte para vocês e, enfim, esperamos que esse vídeo tenha contribuído no seu processo, na sua formação aí. Valeu, gente!